Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito. Mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já, eu agradeço. Franco fez mais uma viagem a Brasília e concluiu os últimos compromissos pendentes. Oficialmente solicitou um afastamento temporário para tratamento de saúde, amparado por um laudo médico. Um licenciamento para tratamento de saúde não definitivo, justificativa suficiente para afastá-lo das funções, sem levantar suspeitas ou acionar protocolos de aposentadoria. O pedido foi deferido sem resistência. Para muitos, tratava-se apenas de mais um delegado exausto, vencido pela pressão acumulada de anos em campo. Quando retornou à mansão Bonerges, trouxe consigo o notebook pessoal e uma pasta espessa contendo exames neurológicos detalhados, ressonâncias magnéticas, angiografias cerebrais, relatórios clínicos e históricos evolutivos da cada asilo. Exatamente como Augusto havia solicitado. O peso daqueles documentos não era apenas físico. Carregava a confirmação silenciosa de que o tempo de Franco estava se esgotando. Enquanto isso, Virgílio mergulhava em uma rotina quase obsessiva. Passava horas lendo, reaprendendo termos médicos, revendo protocolos cirúrgicos, técnicas de acesso neurovascular e procedimentos de precisão extrema. Livros abertos, tablets com animações tridimensionais, anotações rabiscadas às pressas, ocupavam uma mesa improvisada no centro cirúrgico em montagem. No espaço ao lado, um modelo humano em escala real. Uma réplica anatômica de altíssima fidelidade exibia sistemas completos: vascular, nervoso, respiratório e cerebral. Virgílio treinava ali repetidas vezes os trajetos da microcânula. Simulava acessos, ajustava ângulos, memorizava distâncias. Cada movimento era calculado, cada erro mentalmente corrigido, antes mesmo de acontecer. Ele não estava apenas estudando, estava se reconciliando com o médico que sempre fora. As discussões com Augusto tornaram-se frequentes e por vezes acaloradas. Se o gene entrar na circulação sistêmica pelos vasos comprometidos, argumentava Virgílio com a voz firme, ele pode não se limitar às áreas isquêmicas. Pode haver uma reação em cadeia no sistema nervoso periférico. Augusto cruzava os braços, estreitava os olhos e analisava. E se não entrar, ele morre em pequenos focos inativos. Retrucava. Precisamos de difusão suficiente para regenerar, mas não de mutação descontrolada. Havia tensão, discordância real, mas também respeito. Em mais de uma ocasião, Augusto silenciou, respirou fundo e assentiu, aceitando que o argumento de Virgílio estava correto. Aquilo não passava despercebido. Luciano sentava-se à mesa da cozinha observando os dois com fascínio absoluto. Não compreendia os termos técnicos nem a complexidade do que estava sendo debatido, mas entendia algo essencial. Via o pai enfrentando um homem brilhante e renomado e sendo ouvido. Via Augusto recuar, reconsiderar e aceitar. Isso o enchia de um orgulho silencioso quase reverente. Luzia observava tudo à distância. Havia em seu olhar um misto de amor profundo e admiração comovida. Ver Virgílio daquela forma, concentrado, seguro, apaixonado pelo que fazia, reacendia memórias antigas. O brilho nos olhos dele havia voltado, vivo e intenso como nos primeiros anos. As lágrimas escorriam por seu rosto sem que ela tentasse contê-las. Eram lágrimas de gratidão, de alívio e de reencontro. Juliana aproximou-se em silêncio e pousou a mão em seu ombro.
Está tudo bem? Perguntou com o senho franzido pela preocupação. Luzia enxugou o rosto com cuidado e respondeu, a voz embargada, mas firme. Quando conheci o Virgílio, ele era boêmio, um namorador incurável, sempre cercado de mulheres atraídas por aquele charme magnético que só ele tem. Sorriu de leve e nostálgica. Mas o que me fez amá-lo de verdade foi essa paixão, a forma como ele falava da medicina, de ajudar pessoas, de se especializar, de se tornar o melhor na área dele. Virgílio era sonhador, altruísta, havia vida nos olhos dele. Ela respirou fundo antes de continuar. Até o Bernardo apagar tudo isso. Até reduzir o homem que eu amava a uma fera obediente. A voz falhou por um instante. Ver ele assim agora, tão vivo, me faz querer beijar o chão que o Bonerges pisa. Foi ele quem trouxe de volta o homem por quem me apaixonei. Vivo como antes, talvez até mais. Juliana a envolveu em um abraço apertado, sincero e sorriu com ternura. O Bonerges mudou todos nós, Luzia, com aquele jeito único dele. Disse baixinho. Nenhum de nós é o mesmo depois de conhecê-lo. Eu sou a maior prova disso. Ao redor delas, a casa seguia em movimento contido, carregada de expectativa. Entre exames, livros, debates e emoções à flor da pele, algo irreversível estava sendo preparado. Não apenas cirurgias, mas destinos inteiros sendo reescritos. Numa manhã clara, logo após o café, a mansão Bonerges parecia suspensa em um silêncio expectante. A luz atravessava as grandes janelas da sala de estar, refletindo no mármore claro do piso e revelando partículas de poeira no ar, como se até o ambiente prendesse a respiração. O cheiro residual de café recém-passado ainda pairava, misturado à tensão contida que se espalhava entre todos. Augusto e Virgílio se reuniram com Franco, Rafaela e Martins. Todos estavam sentados próximos, formando um semicírculo informal, mas o clima era tudo menos casual. Augusto assumiu a palavra com a voz firme, didática, enquanto Virgílio permaneceu ao seu lado, atento e pronto para complementar ou corrigir qualquer detalhe. Augusto explicou com calma meticulosa como seria realizado o procedimento. Em seguida esclareceu a Rafaela com um tom cuidadoso, porém direto, que a cirurgia de Franco seria feita antes da dela, devido ao estágio avançado da doença. O Franco está no estágio 2 da Cadazil, disse Augusto, apoiando as mãos na mesa baixa, à frente deles. Pela ressonância magnética funcional e pelos exames complementares, ele já está sofrendo ataques isquêmicos transitórios, os chamados AVCs silenciosos. Fez uma breve pausa, escolhendo as palavras. Tem sentido fraqueza em um dos lados do corpo ao acordar e já existe uma mancha considerável no olho esquerdo. A morte celular no cérebro dele, respirou fundo, já é preocupante. Virgílio então ativou um holograma tridimensional projetado a partir do tablet. A imagem flutuou no ar, exibindo o cérebro de Franco em detalhes perturbadores. As áreas afetadas surgiam com manchas esbranquiçadas e irregulares, cicatrizes deixadas pela falta de irrigação sanguínea. Regiões inteiras apresentavam um tecido morto, silencioso e irrecuperável pela medicina convencional. Martins prendeu a respiração. Seu aperto involuntário na mão de Rafaela denunciou a gravidade do que via. Rafaela não podia enxergar a imagem, mas sentiu o peso da revelação no toque dele, firme e protetor. O silêncio da sala tornou-se denso. Franco afundou lentamente na poltrona. Seu coração disparou de forma perceptível. O pulso acelerado chamou a atenção imediata de Virgílio e de Martins. Virgílio inclinou levemente a cabeça, encarando Franco com compreensão genuína. É assustador, eu sei, disse com a voz grave e controlada. Mas o mais importante é que hoje à noite você já estará curado. Franco arregalou os olhos, um choque evidente. É hoje? É, confirmou Augusto sem hesitar. Na verdade, daqui a pouco, meu caro. Franco respirou fundo, passando a mão pelo rosto,
tentando organizar os pensamentos que se atropelavam. Quais são as consequências? Perguntou enfim. Os efeitos colaterais. Augusto e Virgílio trocaram um olhar rápido e silencioso, carregado de entendimento. Virgílio assumiu a resposta. O dano nos seus vasos sanguíneos é extenso, Franco. Quando introduzirmos o meu gene nas áreas afetadas, você vai enfrentar um verdadeiro cabo de guerra biológico. Ele gesticulava com precisão. De um lado, os vasos estão colapsando. Do outro, o gene está tentando reconstruir tudo com uma força avassaladora. Ele fez uma pausa breve antes de continuar, consciente da importância do que diria a seguir. De acordo com o avanço da sua doença, e nisso Augusto concorda plenamente, o meu gene inevitavelmente vazará para a corrente sanguínea. Você passará por uma remodelação sistêmica. Franco engoliu em seco. Sua temperatura corporal vai mudar, prosseguiu Virgílio, assim como a minha, a do Martins e a do Luciano. Nossa temperatura gira entre 38 e 39 graus Celsius, enquanto a humana normal é de cerca de 36 graus Celsius. A sua será exatamente como a nossa. Você sentirá frio em ambientes onde todos estão confortáveis, e sua pele estará sempre quente ao toque. Virgílio respirou fundo e continuou técnico e preciso. Isso ocorre porque a regeneração celular constante consome ATP em escala massiva, gerando calor como subproduto. Seu cérebro passará a operar em alta performance. Isso mudará a forma como você percebe o mundo. Não será em câmera lenta, mas você terá a sensação de que as outras pessoas são levemente lentas ou desastradas. Martins manteve os olhos fixos em Franco, atento a cada reação. O gene também atingirá o bulbo olfativo e o córtex auditivo, continuou Virgílio. Seus sentidos ficarão aguçados. Você distinguirá cheiros antes imperceptíveis, como o odor do medo, que é o cortisol liberado no suor alheio, e perceberá frequências sonoras mais altas. Virgílio então se inclinou um pouco à frente, a expressão séria. Por fim, ocorrerá um fenômeno chamado angiogênese acelerada. Seu corpo começará a criar novos vasos sanguíneos, mais resistentes e elásticos que os originais. Em vez de apenas limpar os vasos doentes, o gene construirá uma nova malha vascular dentro do seu cérebro, tornando você imune aos futuros AVCs que a Cadazil causaria. Ele fez uma pausa final antes de concluir. O preço será uma fome extrema. Você precisará consumir quase o triplo de calorias para sustentar essa regeneração constante. O silêncio voltou a se espalhar pela sala quando Virgílio terminou. Augusto então deu um passo à frente e concluiu com a voz baixa e definitiva. A doença ainda estará lá, Franco, mas não causará mais nenhum dano. Você será o paciente zero de uma terapia genética revolucionária. Seus olhos se estreitaram. Uma terapia que o mundo jamais conhecerá. A manhã seguiu luminosa do lado de fora, mas dentro da mansão o ar parecia mais pesado. Todos sabiam. Não havia mais volta. Às 9 horas, Franco entrou na sala cirúrgica sobre uma maca de inox, empurrada com precisão silenciosa. A iluminação branca e fria refletia no metal polido, ampliando a palidez do rosto dele. Seus lábios estavam secos, os olhos inquietos, e o peito subia e descia rápido demais para alguém que tentava parecer calmo. O ar estava denso, saturado pelo cheiro estéril de antissépticos e pelo zumbido constante dos equipamentos ligados. O contraste entre Augusto e Virgílio é quase hipnótico. Augusto movia-se com precisão nervosa, quase elétrica. Suas mãos não tremiam, mas seus gestos eram rápidos e exatos, calibrando frascos criogênicos, conferindo etiquetas, ajustando dosagens em uma tela holográfica. Cada movimento denunciava urgência e foco absoluto. Virgílio, por outro lado, era uma rocha. Seus movimentos são lentos, deliberados, pesados como se obedecessem a um ritmo interno mais antigo que o tempo.
Havia nele uma autoridade instintiva e silenciosa, que impõe ordem ao ambiente sem uma única palavra desnecessária. Augusto assumiu o papel do anestesista. Ele conecta o acesso venoso central e injeta uma mistura personalizada de Propofol combinada com supressores imunológicos de última geração, formulados para evitar qualquer rejeição imediata ao vetor genético. Ele se inclina sobre Franco, observando o reflexo do medo nos olhos dele. "Durma", diz Augusto em tom baixo, quase solene. "A próxima vez que acordar, o mundo à sua volta será completamente novo." Os olhos de Franco piscam uma última vez, o corpo relaxa e a consciência se apaga. Às 10h15, com Franco já inconsciente e estabilizado, Virgílio coordena a mudança de posição. O corpo é colocado de bruços, com extremo cuidado. O suporte de Mayfield, um dispositivo de aço cirúrgico em forma de C, bruto e preciso, é trazido para o centro da mesa. 3 pinos de titânio são ajustados contra o crânio. Virgílio gira o mecanismo com firmeza. Os pinos atravessam a pele e se ancoram diretamente no osso. O estalo seco do toque ecoa pela sala, definitivo e quase ritualístico. A cabeça de Franco está agora absolutamente fixa. Nenhum tremor, nenhum impacto violento seria capaz de movê-la 1 centímetro sequer. Augusto acopla os sensores de navegação infravermelha. No monitor principal, o mapa tridimensional do cérebro de Franco ganha vida, pulsando em tons azulados e vermelhos. As manchas escuras, cicatrizes da Cadazil, destacam-se no lobo occipital como territórios mortos. Às 12h45, o silêncio é quebrado pelo som agudo e contínuo da craniotomia. Virgílio, que treinou aquele procedimento por dias e noites incontáveis, corta um quadrado perfeito do osso na base do crânio. Seus sentidos ampliados permitem que ele sinta a resistência da dura mater antes mesmo de tocá-la, como se o corpo dele antecipasse cada camada invisível. O retalho ósseo é removido com cuidado e entregue a Augusto, que o submerge imediatamente em uma solução nutritiva saturada com o gene de cura. Até o osso seria modificado, nada ficaria intocado. O cérebro está exposto. Sob a luz do microscópio cirúrgico, o córtex visual revela sua condição real: acinzentado, opaco, sufocado por vasos sanguíneos doentes, tortuosos, incapazes de sustentar a vida que deveria proteger. Às 2h15, Augusto trabalha em concentração absoluta. Ele manipula as sequências virais, encapsulando o gene da cura com precisão microscópica e carrega a microseringa eletrônica calibrada para a infusão em escala de microlitros. Virgílio retoma a posição com o bisturi e a microcânula. O braço robótico é alinhado com exatidão milimétrica. A agulha penetra o tecido cerebral. Iniciando infusão. Virgílio sussurra. Augusto fixa os olhos nos monitores acompanhando o nível de ATP, pressão intracraniana e temperatura em tempo real. No instante em que o primeiro microlitro do gene toca o córtex, o alarme de temperatura dispara. 37,5, 38,2 graus Celsius. Nas lentes do microscópio, algo impossível acontece. O tecido acinzentado pulsa. Pequenas ramificações rosadas surgem, brotando de vasos doentes como raízes em crescimento acelerado. Novos vasos sanguíneos se formam diante dos olhos deles, fortes, elásticos e vivos. O gene da cura devora a doença e reconstrói uma infraestrutura inteira de sobrevivência. Está vendo isso, Augusto? Virgílio pergunta com a voz carregada de assombro. Estou, doutor. Responde Augusto quase sem piscar, observando e documentando. Às 16h40, o ritmo cardíaco de Franco dispara subitamente. 160 batimentos por minuto. O cérebro luta para acompanhar a transformação. Edema cerebral iminente, alerta Augusto, injetando corticoides e ajustando o sistema de resfriamento do soro. Virgílio age por instinto. Ele coloca a mão espalmada diretamente sobre o cérebro exposto.
Há algo além do físico naquele gesto. Uma transferência silenciosa de energia. Uma calma predatória profunda que parece se infiltrar no ritmo biológico de Franco. Pouco a pouco, o inchaço cede. A cor do córtex muda. Agora é rosa, saudável e vibrante, atravessado por veias douradas espessas e resistentes. Às 18h10, Virgílio coloca o retalho ósseo modificado, agora impregnado pelo gene de cura, e sela a incisão com precisão cirúrgica. Augusto desativa os ventiladores auxiliares, remove sensores e inicia os protocolos finais. Franco permanece em coma induzido, mas sua pele já não é a mesma. O tom pálido desapareceu. Há um brilho discreto e um calor novo que irradia do corpo. Às 18h45, o relógio marca o fim da cirurgia. Lá fora, o sol se põe. A noite envolve a mansão. Mas dentro daquela sala, algo apenas começou. Franco é desconectado do Mayfield. Os 3 pequenos furos no crânio já apresentam sinais de cicatrização acelerada, fechando-se antes mesmo do primeiro curativo definitivo. Virgílio retira a máscara, está exausto, mas seus olhos brilham, úmidos e emocionados pelo que acabara de fazer. Augusto observa os monitores da UTI. A atividade cerebral exibida ali não pertence mais a um homem condenado à demência. É uma atividade frenética, poderosa e faminta. A assinatura neural de algo que acabou de subir ao topo da cadeia alimentar. Franco permanece sob observação constante. Ele não é mais um doente de Cadazil. Ele é um segredo guardado em carne, sangue e silêncio. Às 2h45, o despertar de Franco não foi suave. Não houve o lento dissipar da névoa que Franco conhecia tão bem em seus piores dias de Cadazil. Foi um estalo de chicote seco e violento, como se alguém tivesse acionado um interruptor brutal dentro de sua mente. Na penumbra da UTI improvisada na mansão Bonerges, os sentidos de Franco retornaram em uma avalanche sensorial avassaladora. O primeiro choque foi o som. O zumbido fraco da lâmpada de emergência no corredor, algo completamente imperceptível para um humano comum, rugia em seus ouvidos como o motor de uma turbina em aceleração constante. Ele distinguia o gotejar do soro no catéter, cada gota colidindo com o fundo plástico do equipo, com um eco profundo quase cavernoso. E, mais abaixo de tudo, sustentando o ambiente como um alicerce invisível, havia um coração. Um pulsar lento, pesado e regular. Um tambor de guerra abafado marcando presença. Um calor escaldante subiu pela nuca de Franco e se espalhou pelo corpo. Sua temperatura interna marcava 38,9 graus Celsius. O lençol hospitalar, antes macio e neutro, agora parecia papel de lixa, áspero contra sua pele hipersensível. Ao tentar mover a mão, Franco ouviu e sentiu o deslizamento dos próprios tendões sob a pele, o som lembrando cordas de um violoncelo sendo tensionadas lentamente. Quando finalmente abriu as pálpebras, o pânico atingiu. O terror primitivo de acordar cego foi aniquilado no mesmo instante em que surgiu. Franco não apenas via o quarto, ele via a estrutura do mundo. Na quase total escuridão, seus olhos captavam partículas de poeira dançando no ar, iluminadas por uma luz residual que nenhum olho humano seria capaz de perceber. Cada partícula parecia suspensa no espaço, obedecendo às leis invisíveis. O ambiente não estava escuro, apenas subiluminado para os outros. Ele virou o olhar para o canto mais sombrio do quarto, de onde vinha o pulsar constante daquele coração. Virgílio estava lá. Uma silhueta imóvel, sólida, sentado à sombra, exalando autoridade e força primitiva. Os olhos dele refletiam um brilho âmbar discreto, quase dourado. Franco viu aquilo com clareza absoluta e pela primeira vez não sentiu medo. Sentiu um reflexo. Um arrepio percorreu o fundo de seus globos oculares. Ele percebeu uma vibração interna, profunda, como se algo tivesse se organizando ali naquele exato instante. O tapetum lucidum.
A camada reflexiva típica de predadores noturnos agora existia dentro de seus olhos. Na natureza, lobos e outros caçadores enxergam no escuro porque possuem essa camada atrás da retina, funcionando como um espelho biológico que reflete a luz de volta, maximizando cada fóton disponível. O gene de Virgílio, ao reestruturar o sistema nervoso de Franco, alterou a anatomia ocular, criando essa camada recém-formada, faminta por luz, capaz de arrancar a visão da própria escuridão. Então veio o mergulho mais profundo. O momento de maior tensão não foi externo, mas interno. Franco buscou quase com receio a memória que a cada asilo vinha devorando lentamente. O rosto de sua esposa falecida. Desde o dia do casamento até os pequenos instantes cotidianos que antes escapavam como areia entre os dedos. Meses atrás, aquela lembrança era apenas um borrão cinzento, fragmentado e frágil. Agora a imagem explodiu em sua mente com uma resolução aterradora. Ele conseguia contar os poros da pele dela, distinguir a exata tonalidade do castanho nos olhos, lembrar-se do cheiro da chuva que caía naquele dia específico, do tecido do vestido, do timbre da risada. A memória não apenas retornara, ela dominara o espaço mental. O início da demência havia sido extinto. O gene de Virgílio reconstruíra os caminhos neurais com a força de uma inundação, arrancando as barreiras da doença e substituindo-as por vias novas, mais amplas e mais rápidas. Respire, Franco. A voz de Augusto surgiu pelos alto-falantes do sistema de comunicação. O geneticista estava na sala de observação, os olhos presos às telas que exibiam em tempo real a química sanguínea de Franco se transformando. Não lute contra o que você se tornou, continuou Augusto, em tom firme mas controlado. O processo de cura é faminto. Como se a palavra fosse um gatilho, uma fome súbita e excruciante tomou conta de Franco. Não era apenas fome física, era uma necessidade celular visceral, uma urgência por energia que fazia suas vísceras se contorcer. Ele ergueu as mãos diante dos próprios olhos. As veias não eram mais frágeis, trilhas comprometidas pela cadazil. Eram condutos pulsantes, espessos, carregados de uma vitalidade nova, quase agressiva. Virgílio levantou-se, aproximando-se da cama. Agora o brilho nos olhos de Franco era um espelho perfeito do seu. A névoa acabou, Franco, disse Virgílio em um tom baixo, sussurrante, numa frequência que Franco não apenas ouvia, mas sentia vibrar nos próprios ossos. O homem que você era morreu naquela mesa às 9 da manhã. O que está aqui agora é algo novo, um híbrido, uma parte minha. Franco tentou responder. No primeiro instante, sua voz saiu como um rosnado grave, instintivo, antes de se estabilizar. Eu vejo tudo, Virgílio, sussurrou, a voz mais profunda e ressoando no próprio peito aquecido. Eu lembro de tudo. Eu consigo ver as partículas de poeira no ar. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi denso e carregado de significado. Franco já não era um paciente. Ele era o segredo de Augusto e a obra de Virgílio. Agora possuía uma memória absoluta e sentidos que ultrapassavam qualquer tecnologia humana. Naquela madrugada silenciosa dentro da UTI, escondida na mansão Bonerges, algo novo havia nascido, e o mundo jamais poderia saber. O metabolismo acelerado e a temperatura corporal constante de 39 graus Celsius no corpo de Franco queimavam energia como uma fornalha industrial, voraz e incessante. Cada célula recém-construída exigia combustível imediato para sustentar a regeneração agressiva dos tecidos e a nova rede vascular que o gene de Virgílio havia imposto ao organismo de Franco. A primeira refeição deveria ser precisa, hipercalórica, rica em proteínas e ferro, capaz de sustentar aquele corpo que já não obedecia mais às regras fisiológicas comuns. Augusto, com a mente afiada de um geneticista acostumado a antecipar colapsos biológicos, sabia que o estômago de Franco ainda era humano, limitado e sensível.
mas suas células agora eram famintas como as de um lobo. Com a ajuda de Luzia e Juliana, preparou um caldo denso, quase pastoso, concebido mais como um suporte metabólico do que como alimento. Um concentrado de carne vermelha reduzida, rica em mioglobina, ovos crus e um composto sintético de aminoácidos essenciais, formulado no laboratório improvisado. Augusto batizou com o pragmatismo clínico de caldo de proteína bruta. Quando Augusto entrou no quarto da UTI com o recipiente térmico de aço e rompeu o lacre, o cheiro atingiu Franco como um impacto físico. Para um humano, o odor seria apenas forte e metálico, quase desagradável. Para Franco era o aroma mais inebriante que já sentira na vida. Suas glândulas salivares reagiram instantaneamente. A boca se encheu de saliva espessa e um tremor percorreu-lhe os dedos. Devagar, Franco, advertiu Vigílio, atento ao momento em que as pupilas dele se dilataram tanto que a íris quase desapareceu, deixando apenas o brilho predatório no fundo dos olhos. Seu corpo ainda está aprendendo a digerir na velocidade da sua cura. O caldo foi administrado lentamente, preparado para acordar o sistema digestivo antes do que viria a seguir. Enquanto Franco engolia cada gole com esforço controlado, Vigílio se afastou e fez uma ligação curta. Minutos depois, Luzia e Juliana desceram até o corredor que antecedia a UTI, trazendo aquilo que o corpo de Franco realmente implorava. Grandes bifes de fígado bovino, apenas levemente selados na chapa, quentes por fora, ainda úmidos e vivos por dentro, preservando o sangue e os nutrientes intactos. Nenhum carboidrato complexo, nenhum vegetal, apenas proteína pura e gordura. Um suporte de mesa foi posicionado diante de Franco. Os pratos foram colocados um a um. No primeiro corte, o cheiro de ferro e das vitaminas tomou o ambiente. Ao levar o alimento à boca, Franco sentiu algo que jamais experimentara: o paladar ampliado a um nível quase intolerável. Cada fibra de carne mastigada parecia enviar ondas elétricas diretas ao cérebro, alimentando os novos neurônios criados pelo gene. Ele distinguia a origem do alimento, a frescura do sangue, os minerais presentes na fibra muscular. Era como se o corpo estivesse lendo a história biológica daquilo que consumia. À medida que comia, o tremor nas mãos cessou. A sensação de vazio profundo, quase existencial, se dissipou. O calor concentrado no peito estabilizou-se, tornando-se um núcleo firme e controlado. Pela primeira vez em anos, Franco não se sentia apenas saudável, sentia-se potente. Augusto observava os monitores com atenção absoluta. Os níveis de glicose no sangue, que haviam despencado perigosamente durante o pico da regeneração, subiram agora para um patamar estável, muito além do considerado normal para um ser humano. Olhe para os olhos dele, Vigílio, comentou Augusto em voz baixa. Sob a luz fraca da UTI, enquanto Franco terminava a carne, o brilho metálico no fundo de suas pupilas tornava-se mais intenso, como se aquele alimento tivesse acendido definitivamente o sistema nervoso recém-construído. Alimentado, estabilizado e com a mente operando em capacidade plena, Franco sentiu o corpo finalmente ceder ao cansaço. Os pratos foram recolhidos e Augusto o orientou a descansar. Ele permaneceria na UTI até o amanhecer. Apesar da euforia silenciosa de estar curado, Franco obedeceu. Conforme os músculos relaxaram e o metabolismo encontrou um novo equilíbrio, ele adormeceu.